Bem-vindos a mais uma edição de Beto no Mundo, onde a gente explora a diversidade natural e cultural do planeta. Neste 106º episódio, tenho o prazer de compartilhar com vocês um dos lugares mais fascinantes do planeta, o Delta do Okavango. Então, conosco, nesta noite, meus colegas de viagem, o Tiago, a Mariana, a Priscila, o Rodrigo e o Gabriel, que não está aqui e o Gabriel, que não está aqui na foto. Todo mundo me conhece, que está aqui presente, né? Já percorri 158 países nos 6 continentes e o meu fascínio normalmente é Ásia e África. Morei um ano na Ásia, que foi o ano transformador da minha vida. E quando eu retornei, eu abri a Trip and Travel, que está comemorando 37 anos de viagens transformadoras. Nós temos o privilégio de fazer parte do seleto grupo dos Takumi, uma comunidade de designers e consultores de viagens de luxo, focados na excelência, personalização, sabedoria e autenticidade. E eu sempre lembro com muito carinho e gratidão Monsieur Roche, que foi quem me incentivou a fazer uma forma de viajar mais intensa, mais envolvente, né? Que são as nossas viagens de imersão cultural, os nossos Grand Tours que nós comemoramos mais de 30 anos. Foram mais de 55 Grand Tours, percorrendo 110 países nos 6 continentes. Então, bem-vindos ao 106º episódio do Beto no Mundo, na sua sexta temporada, hoje levando vocês a Zimbábue e Botswana. Zimbábue, capital é Harare, né, tem 14 grupos tribais com suas línguas oficiais, além do inglês. É uma república presidencialista, majoritariamente cristãos, né? Durante muito tempo a gente soube o nome do presidente, que era Roberto Mugabe, que ficou no poder de 1980, com a independência, até 2017. Hoje temos Emerson Mnangagwa. É um país de 390 mil quilômetros quadrados e 15 milhões de habitantes. Teve um período do Great Zimbabwe, do século XI ao século XV, com umas ruínas que impressionam desde que foram redescobertas no século XIX. Teve sob dominação inglesa, foi parte de uma empresa britânica, ficou independente nos anos 60 e finalmente Roberto Mugabe conquista o poder, né, com um homem, um voto, né, e terminando com domínio de dominação branca, né, por tanto tempo. E Zimbábue enfrentou sérios problemas econômicos e continua até hoje. Mas eu queria mostrar para vocês o rio Zambeze. Aqui a gente está navegando no rio Zambeze, junto aos hipopótamos, né, que ficavam do lado da nossa casinha. Uma família de peso, uma família de hipopótamos no rio Zambeze, entre Zimbábue e Zâmbia. Olha, aqui eu tenho um hipopótamo na frente de casa. Então, o legal de ficar dentro de um parque nacional é essa possibilidade de estar interagindo o tempo inteiro, né? Então, seja navegando, seja do lodge, tu vendo esses grandes mamíferos e também os crocodilos e os babuínos, que são os primatas. Eles existem
em grande área das savanas africanas. Eles chegam a pesar 30 quilos e eles têm uma gestação metade da nossa, 180 dias. Nós ficamos no Old Drift Lodge, que fica a 4 quilômetros das cataratas de Niágara, de cataratas de Victoria Falls, né? E junto a um parque nacional. Então ele é perfeito. Tem o aeroporto que atende essa parte do Zimbábue, que é Victoria Falls Airport. Então, fácil de chegar e fácil de acesso às suas grandes atrações. Queria mostrar para a minha casinha. Olha aqui. Mostrar minha casinha aqui no Old Drift Camp. Às margens do Zambezi River. My sleeping area. Área do toalete com super vista. Banheiro aqui ao ar livre, mais uma banheira com vista. E por uma boa leitura de final de tarde. Então aqui nós estamos do lado do Zimbábue e do lado de lá é a Zâmbia e o rio Zambezi que faz a separação. Nós estamos no Zambezi National Park, que fica no ponto de encontro de 4 países africanos: Zâmbia, Zimbábue, Botswana e Namíbia. E aqui é onde eu vou dormir essa noite. Uma Star Night, noite com as estrelas. Minha casinha vista de fora, a parte interna e é engraçado e a parte que não dá pra externa ver ali dentro, né? com Eu tava preocupada. a Star Suite. Passar. Então tem o pier que dá direto no lodge. Então eu achei bárbaro. Eu tinha estado há 30 anos atrás, né? Mas tinha ficado num lugar mais central em Victoria Falls. Mas ficar junto do rio foi uma experiência única. O Zambezi River é o quarto maior rio da África, né, com um comprimento de 2.600 quilômetros, e a sua área da bacia é de 1.400.000 quilômetros quadrados. Né? Então, ele nasce na Zâmbia, ele dá uma passadinha na República Democrática do Congo, Angola, volta para a Zâmbia, ele faz a fronteira entre a Zâmbia e a Namíbia, depois entre a Zâmbia e o Zimbábue, e finalmente ele tem seu delta em Moçambique, chegando no Oceano Índico, e é o com maior volume de águas do rio que chega no Oceano Índico, maior volume de águas. E único é o que vocês estão vendo aqui na nossa tela aí, que é a Victoria Falls, né? Então é uma fratura entre as rochas, né? E faz com que o Zambezi River, que a gente estava navegando tão tranquilo lá em cima, chega um ponto que ele cai esses 120 metros e segue depois, né, fazendo essa fronteira entre Zimbábue e Zâmbia até Moçambique. Então, numa das línguas locais, a Lozi, se chama Mozioa Túnia, a fumaça trovejante. São quedas d'água do rio do Zambeze, na fronteira entre esses dois países, e uma das maiores cachoeiras do mundo, com 1.700 metros de largura. E, embora já eram conhecidas já sabia da sua existência, vai ser o explorador escocês David Livingstone que vai nominar, em homenagem à Rainha Vitória, né, de Victoria Falls, em 1855. As Cataratas de Vitória, nome dado pelo explorador Livingstone, se estendem por 1.700 metros, 107 metros de profundidade. Estamos aqui nas Cataratas de Vitória, que se estendem por 1.700 metros
ponto final aqui da Vitória Falls. Nós estamos do lado do Zimbábue, lá é lá da Zâmbia. E aqui onde há 30 anos atrás eu fiz rafting descendo o Why did you use a Zambezi. flash? I'll do that. Amazing Vitória Falls, compartilhada entre Zimbábue e Zâmbia. O nome foi dado pelo explorador inglês Livingstone. E a região ao redor de Vitória Falls, né, com toda essa água, esse verde, né, ela oferece um alto grau de biodiversidade, tanto das plantas quanto dos animais. Então, ele tem entre uns 100 e 128 metros de profundidade as quedas águas, né? E desde 1989 é patrimônio da humanidade pela Unesco. E Zimbábue, Vitória Falls, né, é chamada a capital do esporte de aventuras da África. Estamos em Vitória Falls, Zimbábue, a capital da aventura. Aqui nós temos experiências de rapel, rafting e bungee jump do topo de uma ponte de 1904. Muita adrenalina, recomendo. 30 anos atrás, naquela ponte ali, eu fiz o bungee jump e no Rio Zambezi um rafting. As aventuras aqui em Victoria Falls, no Zimbábue, fronteira com a Zâmbia. Estou relembrando agora, 3 décadas bem mais maduro. Olha que linda essa vista, né? Então, essa ponte que faz a divisa entre os dois países, daí que se fiz o salto do bungee jump, um dos choques de adrenalina maiores que eu tive na minha vida, né? Então, e ainda mais num lugar tão emblemático, sobre o Rio Zambezi, né? Da mesma maneira que nos dias seguintes, né, após fazer o bungee jump, a gente fez o rafting. Então aqui tu vê o pessoal descendo ao lado da cachoeira, pegando os caiaques, os botes, para fazer este rafting, que é considerado um dos maiores níveis de dificuldades no planeta. Tem um deles, um dos pontos que é chamado Washing Machine, e vocês devem imaginar por quê. E seguindo, além de Vitória Falls, né, estar num parque nacional, nós temos todas essas visitas da vida selvagem, dos elefantes, e essa imagem bucólica, né, do Rio Zambezi, com 4 quilômetros na frente, aquelas quedas fantásticas, né, e aqui o maior mamífero terrestre, né, nas suas margens. Final da tarde, junto ao rio Zambezi, do lado de cá é o Zimbábue, do lado de lá é a Zâmbia. Mas o que é constante em ambos é essa beleza da natureza. Os grupos de elefantes são matriarcais, né? Então é a fêmea mais vintage, né, que comanda com suas filhas e sobrinhas, e os meninos, até a idade de 12 anos, seguem no grupo. Depois eles são afastados, né, e vão se reunir para procriação de tempos em tempos. O elefante ele tem essa característica
das grandes orelhas que funcionam como um sistema de refrigeração, porque é muito vascularizado, né? E ao abanar ele consegue baixar a temperatura corporal em vários graus. De lá, a gente seguiu para Botswana, a capital é Gaborone, né? Se fala o inglês e Tswana, que é o grupo tribal majoritário, uma república parlamentarista, 70% cristã. A presidenta é a Duma Boko, né? É um país de 580 mil quilômetros quadrados, 2,4 milhões de habitantes. Então, este é o belo mapa do Botswana, onde chama atenção à esquerda o Delta do Okavango, que é a base da nossa apresentação de hoje. Ao sul, em amarelo, o deserto Kalahari, né? E a leste, as áreas de cultivo, né, deste país. Botswana foi uma colônia inglesa e nos anos 70 fica independente e o rei que havia abdicado em função de casar com uma inglesa, ele acaba virando o primeiro presidente do país, né? Uma daquelas belas histórias de mudanças políticas, né? Onde o soberano, com experiência, né? Ele acaba contribuindo com a República também. Esse aqui é o aeroporto de Kasane, no norte de Botswana. É um equipamento bacana que você pode marcar. Decolando do Cessna, aqui no Kasane Airport, até né, que faz que seja uma formação única no planeta. Então, ali circundado o Delta do Okavango. Abaixo do Delta tem todo o Kalahari, ou seja, o Delta seria parte desse deserto e só não é por uma condição eh, de rios única, né? Então tem o rio, o Cubango, que ele nasce em Angola, todas essas montanhas de Angola vão formar toda essa bacia do rio Cubango, que ele vai atravessar essa pequena faixa de terra ali que se chama faixa de Caprivi, que tem 450 quilômetros aqui entre Angola e Botswana e pertence à Namíbia. E depois ele entra em território de Botswana e ele encontra o deserto. Então, ele vira um delta interno, é considerado o maior delta interno do planeta, o Delta do Okavango. E por que que ele é tão único? Porque graças a essas águas, né, ele é um ponto de abastecimento para toda essa fauna que está sempre em busca de alimento e de água. Então, em janeiro e fevereiro começa a chover a montante lá em Angola, e aí de março a junho inunda o delta, né? Uma área de 250 por 150 quilômetros quadrados, né? E daí ela vai atingir seu pico de junho a agosto, né, que na Botswana seriam os meses de seca, né, em termos de pluviosidade, e ela vai ser toda alimentada por essas águas que vêm lá de Angola, né?
e nesse período aumenta em 3 vezes o volume de águas do delta, né? Proporcionando grandes concentrações de vidas selvagens em torno do mesmo. E como vocês vão ver quando a gente for navegar, né, ele é muito plano, né? Então tem até 2 metros de profundidade, né, em uma área que cobre 15 mil quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia do volume de água que entra no Delta do Okavango, são 11 quilômetros cúbicos de água, né, e que depois vão evaporar ou transpirar, mas durante 6 meses, vão garantir esse mundo verdejante. E aqui os lodges que nós vamos visitar ao longo dessa apresentação, né? O Charana and Beyond, depois o Nishabeka e finalmente o Sandib. Então, se prepare que vocês vão ver 3 regiões no mesmo ecossistema, mas que proporciona experiências, cada uma delas experiências únicas. E assim a gente aterrissou no Delta do Okavango, fomos recepcionados aí pelo grupo do And Beyond, e aqui é que a gente consegue ver toda a nosso grupo, né? Então tá eu, o Tiago, a Priscila, a Mariana, o Gabriel e o Rodrigo, né? Então, que durante uma semana percorremos essa região. A nossa primeira casinha do Delta foi o Charana, o Cavando Delta Camp, da rede And Beyond. Olha só que fantástico. Charana and Beyond, uma propriedade no Delta do Okavango, em Botswana. Esta água aqui na frente vem desse complexo sistema de rios lá de Angola, desaguando aqui no que era um deserto e hoje é o delta, o único delta interno que não chega até o oceano. E olha só que lindo, eu adorei. Então, se está isolado do mundo, né? Não tem cercas, então os animais, essa é a área deles, nós que somos os visitantes temporários, né? E por isso sempre é ser acompanhado pelos rangers, né? Para ir até os nossos quartos. Esse aqui era o meu quarto, que era, sei lá, uns 100 metros da área central. E se vai no delta do Okavango para ter uma experiência desse labirinto de canais, lagoas, rios, riachos, né? Onde a água fica fluindo de uma área para outra, né? Cobrindo grande parte da região. E o meio de transporte são as charanas, né? Que pois eles são muito rasos, né? Então tem que ser esse barco que é construído a partir de uma árvore local. Esses aqui são os mocoros, que são as embarcações tradicionais aqui do Delta do Okavango, tradicionalmente feitas de madeira. E como é uma área de inundação, era o meio de transporte que garantia mobilidade ao longo de todo o ano, na época das cheias, ou quando o nível estivesse mais baixo. Então aqui a gente está
navegando em Mocoro pelo Delta do Okavango, essa área que fica toda inundável com as águas que vêm lá de Angola, as chuvas durante janeiro, fevereiro, março, daí começa a desaguar em abril, maio, junho, julho, e agora nós estamos na época da seca, aqui no Delta do Okavango. Aqui no Delta do Okavango, uma área de 18 mil quilômetros quadrados de pântanos, de área de inundação, com águas que vêm lá de Uganda, de Angola, de dois rios, que se juntam na Namíbia e desembocam aqui no deserto do Kalahari, formando esse mundo de água em cima do deserto. O único delta interno do planeta. Ah, the bird. Yeah, the birds, yeah. African Japan. E aí você chega nela e fala, bom, quero voar. Olha o perigo. Então, esse aqui, nossos Rangers, que ficavam não só cuidando da gente, mas observando, atentos à vida selvagem e nos pontuando, né, de o que observar. E daí, com o sol se pondo, um sundowner, né? Então, todo dia a gente terminava brindando essa natureza selvagem, intacta, única. Então, esse era os. Então, o Delta do Okavango, ele é fantástico, porque além de proporcionar essas experiências com água, né? Com terra, com com os jeeps ali, a gente viu uma vida selvagem assim incrível, né? Eu já tinha estado Quênia, Tanzânia, África do Sul, Namíbia, mas o que eu vi aqui não tinha na quantidade, na qualidade das experiências, né? Foi assim demais. As zebras, né? Então, eles são da família dos equídeos, nativo da África, e tem essa pelagem única, né? Que ele é branco com listas pretas, né?
Então, a gestação é de 1 ano, a 370 dias, e eles chegam a pesar 350 quilos, que me surpreendeu, eu não imaginava que fossem tantos, né? E cada imagem que a gente faz da zebra, ela é única, porque não tem nenhuma duas zebras com as mesmas listras. Eles andam em bando, né? Elas gostam de andar com os antílopes, porque os antílopes eles são atentos, né? Então, se o antílope percebe alguma coisa e sai correndo, as zebras também. E também elas são muito parceiras dos gnus, os wildebeest, que vocês estão vendo aqui. Então, as grandes migrações que dão, aqui nós temos pequenas migrações também, as grandes migrações do Serengeti são normalmente manadas de zebras com gnus, né? O gnu é um mamífero, né, da família dos bovídeos, e ele chega a correr 80 quilômetros por hora, né? Então, pesa um pouco menos que a zebra, 250 quilos, e chega a ter 2,40 metros de comprimento. Dizem que é feio, né? Muita gente acha feio. Eu acho bonito. Ele tem uma mistura de cavalo com gado, né? Eu respeito muito os gnus. E também, ao longo dessas circuladas, a gente vai cruzando com grupos ou indivíduos, né? Então, aqui as girafas, né? É o animal terrestre mais alto do mundo, né? Os machos chegam a ter 5 metros de altura, comprimento de 5,5 metros, peso 1,2 toneladas e uma gestação de 450 dias. E eles têm uma outra válvula no pescoço. Então, o coração bombeia o sangue e depois vai ter uma válvula adicional no pescoço para poder levar o sangue até o cérebro, né? Em função desse grande pescoço que eles têm. Adoro o andar da zebra nada, da girafa, também o seu padrão de pelagem, muito legal. E encontramos a Airstrip Family. Gente, uma família inteira ali, passando por nós. She might drink water there. No, she don't. She's deciding to pursue. She's older. Yeah, she's an adult female. Look at that. Yeah, listen to that. It looks like it's lactating. Look at the nipples. Mm. Yeah, she better comes. Not with a group like this. She would have to sneak off when she goes because by lactating young calves like that, she goes off the group, then she go have the calves on her. This is beautiful, Mariana. Look at the eye, yeah? He's a boy. He's a boy. He's look at us. How do you know that Little mane, you see the hair? but She has he's more. young? Yeah, he's a young He's boy. young boy. Look at the hair. More hair other than females. It's very big. The boy is drinking. Os gêmeos lá. It's a young boy, but older than
he is more stronger than this female, so possibly she has dominated whatever small warthog that they had. That's why he looks bloodstained like other, unlike others. Lots of wind on this thing. Estão magrinhos. Pequeno, mas tem aqui, acho que não tem um ano, né? Não tem 2 meses. Smaller than 1 year. Yeah, they are smaller than 1 year. So if the mother doesn't catch anything, The mother is they're going tired. to sleep Yeah, they like this again. want to sleep hungry like this. Oh no. Survival of the fittest. Ela tá machucada também. You don't feed them some meat? Now, otherwise, if you go, they will bother us. We'll tell them if he's not here, they'll go to the camp and want to. You hear them calling like that? That is to beg food from mom. Oh my god, that's so sad. Acho que a mãe tá cansada, ela não consegue Ela cansar. tá exausta e machucada. Nossa, coitadinho. Tem 5, cria, tem 5. Yeah, 1.5 or 2 days. Because mama cannot produce milk when she's hungry. Estamos aqui no Okavango, no Charana and Beyond Lodge, e fomos presenteados com essa família Nontran, uma família de leões, onde a gente tem 2 leoas com 5 crianças, estão ali atrás, e mais outros adultos, é uma turma de 12. Vamos acompanhar essa noite, a gente espera que eles tenham uma boa caça para alimentar os bebês. Torce por eles. Ninguém merece. Eles estão muito magrinhos. This is an adult female, right? With a lot of scratches, a lot of wounds. Muito magrinhos. O leão é um mamífero carnívoro dos 4 grandes felinos, o rei da selva, comprimento também de 2,5 metros, peso de 190 quilos, né, e uma gestação de 110 dias. E essa era a nossa família, que a gente ficou acompanhando durante vários dias. Essa cena da fêmea com os 5 filhotes, assim, é incrível. Aqui tentando mamar. Esse olhar, né? Pá. Então, ao fazer um safari, essa oportunidade de estar em contato constante com os diferentes animais da floresta, né? Mas principalmente poder acompanhar ah, ah, as suas atividades durante o dia. Olha o grande olhar do nosso Ranger, né? Sempre atento a- aos sons, aos sinais que a floresta nos dá. Com isso, a gente terminou nossa primeira noite no Delta do Okavango, que aqui eu compartilho o amanhecer. Delta do Okavango,
em Botswana. Combinação de e a gente aí atento, a gente sai cedo, antes, logo que o amanhece, porque tanto no início do dia quanto no final do dia é quando nós vamos ter os animais mais ativos. Depois, durante o calor, e eles vão vão buscar refúgio na mata e fica mais difícil de observá-los. E no dia seguinte a gente viu aquela família de novo. E aqui está vendo eles se direcionando, né, se indo em direção aos antílopes, né, tentar abocanhar o café da manhã e aguardando uma oportunidade, sempre atentos. Ventinho batendo. Nossa, pra gente ver. Vamos ver o que acontece. Olha, pato do leão. Hora da siesta. Ela tá com a cara menor. Essa aqui. Is the same that we saw? The matters that we saw the O Impala é na cadeia alimentar, tá numa das bases, né? Pois quase todos os predadores podem, né, caçá-los, né? Ele tem de 50 a 60 quilos e vive em grandes manadas. E para desviar do predador, né, eles podem atingir 90 quilômetros por hora e saltar de 6 metros, né? E além disso, que os ajuda muito, né, a boa visão e audição, eh, proporcionando reflexos rápidos. É lindo. E dos antílopes, o meu predileto é o kudu, né? Ele tem esses longos chifres espiralados e coloração avermelhados com essas listras verticais brancas, né? Os chifres são usados no chofar hebreu, né? Do kudu. Olha só a elegância, o porte. É muito, muito lindo. Meu antílope predileto. O Tissisbi é um dos antílopes mais rápidos da África, ele chega a atingir 90 quilômetros por hora, né? Tem um peso de 110 quilos, e esse é menos comum de se ver do que outros antílopes, né? Mas é muito bonito também. E aqui nossos Rangers, a Effie é a minha amigona ali de esquerda, né? E os rapazes, então, eles que nos conduziam, observavam os animais e preparavam os belos cafés da manhã nos bush. Olha só, essa imagem super tranquila, o hipopótamo é super territorial, né? Então é um macho com várias fêmeas e bebês, né? Então ele mostra. Can you smell us? 40 quilômetros por hora. Oh my god. Alguém tá filmando? Filmei. Que bom, porque eu tô tirando foto. Dentro da água ele é muito rápido, né? Então ele é super, né? Se a gente sem querer invade sua área territorial, poderemos ficar em apuros. Ele é herbívoro, né? Então ele come muita quantidade, né? De capim por dia. Eles têm uma pele muito sensível, por isso eles passam
o dia na água e à noite que eles saem para pastar. Chegam a ter 1,5 toneladas. E a gente sempre atento. O que será que o Beto está vendo aí? Vou mostrar para vocês. Um leopardo, né? É um felino, né? Um comprimento 1,80 m, 90 quilos, e ele é maravilhoso. Olha só a plumagem dele. E nós vimos esse leopardo no topo da árvore, né? Só observando no redor a possibilidade de alguma caça. Nós estamos com Bonolo, uma fêmea leopardo de 8 anos de idade, no Delta do Okavango, Você acabou de assustar. ready for hunting. Muito linda ela, hein? E os ranchers, por como é que a gente sabe o nome, idade, né? Então, os ranchers, eles têm tudo catalogado, pelo menos os indivíduos, né? Não as manadas, né? E guepardo, o leopardo, leões, né? Isso todos eles conhecem por nome ou por clã. Olha que lindo, meu leopardo. Super atento. E daí a gente daí a gente aterrissou aqui no Nachabega Okavando Tent Camp, também do And Beyond. Então, uma outra experiência. Estamos em Nabega Okavando Tended Camp. Então, dentro dessa área do Okavango, tem várias concessões onde temos lodges. Esse é um Tented Lodge. É um lodge acampamento. Nós vamos ter uma experiência aqui hoje. A gente chegou de helicóptero, vamos almoçar e vamos voltar para o nosso tent lodge principal. Enbion Nabega, no delta do Okavango. Aqui as áreas comuns, uma piscina. E olha que vista pro café da manhã e as refeições. Oh, relax. Muito legal. E fomos para um terceiro lodge, né, que é o Sandibi, Okavando Safari Lodge.
daí com as vistas lá de cima. E esse é meu comandante, e eu estava de copiloto. E olha só que legal a minha outra casinha. Sandeep and Beyond, uma bela vista do Delta do Okavango. Aqui, hipopótamos, crocodilos, até leopardos podem aparecer. Meu cantinho de leitura. Olha quem veio tomar banho na piscina. Olha que legal que é o Sandeep and Beyond. Todo em madeira, integrado, né? Toda a decoração África, né? Integrado no meio do Delta do Okavango. E essas imagens bucólicas das aves migratórias, das palmeiras, e o nosso Ranger atento. O que que ele viu agora? A gente estava atrás de um ninho, né, de hiena. E quando a gente chegou, tinha os javalis africanos, né? Eles ocuparam a cova que as hienas tinham até alguns dias antes, né? Então, o javali, ele chega a ter 1 metro de comprimento, 80 quilos, e são ágeis e vivem nessas tocas subterrâneas. Daí o nosso Randy se divertiu, porque ele disse, todo mundo pronto para ver as hienas e vimos os javalis africanos, né? Mas daí, pouco tempo depois, achamos uma família inteira de hienas, com a mãe, as crianças, os... Então aqui a gente achou uma cova de hienas, uma dezena de filhotes. Nós estamos no Delta do Okavango. Uma cena toda familiar. Cheia de filhotes. Nossa, pior que outro dia eu falei a mesma coisa pra minha filha. Limpa a bunda, Ela tá ficando brava. Vou contar até 3. Os pequenininhos. Então, eles são menores, né? Chegam a pesar 60 quilos. Também tradicionais aqui das savanas africanas. E mais um dia termina com o sol se pondo no Delta do Okavango. A felicidade aí da F, do escritório da And Beyond Botswana, em Mal, e da Priscila, que é a nossa gerente de vendas aí do And Beyond, que foi quem nos convidou. Mais um dia com os hipopótamos e um café da manhã, assim que eles montam no meio da savana, né? Charmoso, umas comidas gostosas. A experiência and Beyond é única. E esse pássaro é o Lilac-breasted howler, né? Uma ave deslumbrante da África subsaariana, com essa plumagem vibrante e voo acrobático
que ele usa ao fazer o cortejo. E o pequeno chacal, né? Então, pesa só 10 quilos e ele é um menor que a raposa, é um predador oportunista também. Quando estão os grandes pegando as grandes presas, né? Ele pega o que sobra. E nosso Ranger continua atento. Olha o que a gente viu aqui. Bah, essa foi uma das experiências mais incríveis que nós tivemos. Nós passamos em torno de 2 horas observando a paciência desse grupo de leões, né? Então, tinha de um lado 3 ou 4 e de outro lado um solitário. E eles só observando as zebras. Daí, conforme batia o vento, elas sentiam algum olfato, se afastavam, outras se aproximavam, a oportunidade que eles esperavam era por alguma zebra filhote se separar do grupo para eles irem atacarem, pegarem essa presa, né? Porque eles não teriam condições de ãh, abater uma zebra adulta, mas um filhote sim. E daí entrou a noite e nós não vimos a caçada, retornamos, né? E no dia seguinte, estamos aqui acompanhando preparativos de uma caça de um leão. Preste a atacar as zebras. Ontem nós estávamos aqui neste local vendo uma caçada de leões tentando pegar o jantar de zebras. E voltamos agora para fazer um walking safari, mas pelo jeito os leões continuam por aqui, então nós vamos buscar uma outro spot para fazer walking safari in the bush. Belo Conte, Sandibi and beyond Okavango Delta em Botswana. Então a gente viu o grunhido do leão e daí nós voltamos para o nosso jeep aqui e circulamos aqui pela savana para ver se a gente achava ele. Depois a gente viu mais uns grunhidos e vamos ver se a gente acha o nosso leão de hoje. Então seguimos de novo, fomos para um outro local para fazer a walking safari. Ao longo dessa última semana a gente passou sempre em cima do carro, né, explorando diferentes cenários aqui do Delta do Okavango. Agora a gente vai caminhar para ver os sons da selva, as pegadas dos animais, né, de forma a compreender um pouco mais da fauna e da flora local, com os pés no chão. Então nós estamos iniciando nosso walking safari no Delta do Okavango. Essa aqui é uma parte seca com vegetação mais baixa, que daí é ideal para o walking. A gente consegue avistar a distância, a chegada de algum possível encontro com algum animal para evitar animais ditos perigosos para nós humanos. So I think this line is close by. You see this big tree here? Between the short bushes and the very touching bushes there. So for now, since show that is close by, I suggest we walk back and get into the vehicle, try and locate this line on the vehicle now. Yeah. I think it's a good deal. Why we are going back? Because the line does sound too close with us here. So yeah, that's why I suggest let's head back and try to locate Yes, the please. lions while we are in the vehicle. Yes, please. Thank you so much.
pleasure. Então, entre as experiências que a gente tem aqui no Bushwalk, os sons da floresta, né? Tanto os sons dos animais como do leão que a gente acabou de ouvir. Então a gente vai voltar para o veículo, né? Quanto as pegadas, as fezes, né? Então tem todas essas indicações, né, que os rangers conseguem captar, né, para fazer os game drives diariamente. A gente vai em contato com a vida selvagem de uma maneira segura. Então, a vida como ela é aqui no delta do Okavango, no noroeste de Botswana, no sul do continente africano. Estamos chegando de volta, seguros no nosso veículo, o Richard sempre atento e armado para nos proteger. E a Mariana disse que ela tem 2 filhas, o Beto aqui tem a Helena, a F tem 2 filhos. And are you ready to trace the lion from inside the car? Yes, I'm glad we did this short walk and we got that little short experience. And as for now, then I suggest we hop in the vehicle and we drive, follow the road we used to start searching for that lion that we think is not that far according to the road that we just hit. Yes, it was very cool. Yeah, it sounded very close. F and Richard, what have you just experienced? We just experienced kind of like a very nice clear lion roaring few meters from the area we were doing our walking safari, and that audio from a lion is a great experience on its own, especially when you're on foot, not in the vehicle. Wow, what an experience that I will never forget in my life. And beyond, Sandibi is the best. Amazing. Então, vamos ver se a gente encontra. E ali estava. Então, é o mesmo grupo que a gente viu na noite anterior. E essa leoa, ela estava separada. Então, o que se imagina é que o grupo se dividiu, e a dita solidariedade felina não é bem assim, né? E os outros pegaram uma caça e mantiveram entre eles, e ela estava lançando esses sons, né? Para que eles respondessem, né? Para se encontrar de volta com o grupo. Mas os que estavam com o alimento, né? Estavam bem quietinhos. Então, essa foi a leoa isolada que a gente encontrou. Ontem nós tivemos uma experiência fantástica aqui nessa região de Sandibi, onde a gente acompanhou durante algumas horas 2 leões, uma leoa e um filhote, né, se preparando para uma caçada de zebras, e não acabaram não conquistando o seu objetivo, mas festejaram depois. E a gente voltou agora pela manhã para fazer um walk safari e a gente escutou o grito do leão. Então agora a gente vai dar uma conferida se a gente encontra novamente. Então nós estávamos nas árvores lá atrás, a uns 100 metros daqui, fazendo nosso walking safari, quando a gente viu o ruído do leão, avisando que ele estava pelas proximidades. Daí, por questão de segurança, a gente voltou aqui pro veículo. Então, 2 minutos. Vida selvagem fantástica, Sandibi and beyond Botswana. Aqui estão os outros 4 leões da família Airstrip. Nós temos uma leoa isolada e aqui nós temos outros 3 leões, provavelmente irmãos, mais um pequenininho aí que está aprendendo a caçar.
Essas são as experiências únicas aqui do Sandibi and Beyond Concession, no delta do Kavango, em Botswana. It's amazing, isn't it? Então, que fantástico! Ontem a gente viu essa família, a família Airstrip, caçando as zebras, e agora pela manhã a gente encontra eles descansando aí, todos juntos. Ontem eles festejaram a tentativa da caça, um pulando sobre o outro, estão ali todos juntos. É o reforço da ligação, dos bond familiar deles. Muito, muito, muito especial. Os felinos do Delta do Okavango, aqui na sua majestade. Merecido descanso depois de uma noite de caça. Então, acompanhar toda essa sequência assim foi espetacular. E essa foi a nossa última casinha durante a viagem. Belmont, Okavango Delta. Sunset time. As casas todas entre o delta e a selva. Essa é a minha casinha. O dia amanhece no Delta do Okavango, Botswana. Eagle Island, Belmont, Luxury Lodge, no Delta do Okavango. E aqui a gente vai, aqui à direita, o Patrick, o nosso host. Ele veio diretamente de Cape Town para nos receber, para nos mostrar a propriedade. E crocodilo, antílopes, hipopótamos, assim, do ladinho do nosso barco. Baobá, elefantes. E daí um ranger avisou: tem um leopardo se preparando para caça. E daí nós fomos a toda velocidade. O ranger recebeu pelo rádio um aviso de que tem uma pantera. E o leopardo está prestes a caça. Nós vamos lá conferir. Fique comigo.
How does the tail? Sorry? Why does the tail? That is for the balances to show activities. Wow, it's beautiful. Yes, really, really beautiful. And it's quite in the morning, so it's full with energy to move around. It is marking the territory. My cat used to do that. E você já ouviu falar de guepardo? É o cheetah, é o felino mais rápido do planeta. Ele chega a atingir 110 quilômetros por hora, assim, mas em alguns minutos, ou ele consegue ou não a caça. Mais rápido entre os felinos. Eles comem mais tranquilo. Tem que competir com o leão. Ele fica só na espreita, achando uma presa. Isso pode chegar a 110 quilômetros por hora, de 100 metros. E aqui nós temos 3 filhotes. Looking forward to seeing the cats, and now we're looking forward to seeing an impala or something. Yes. Just come by. These are very unique. É o terrestre mais rápido do mundo. Um felino de corpo esguio, flexível e musculoso. Olha só os shots que eu fiz. Maravilhoso. É lindo, hein? É muito lindo o cheetah. E então, o cavango, além da vida aquática, né? De navegar com os mocoros, por entre os hipopótamos, né? Os felinos que a gente viu e todos os demais animais, tem também o contato com os povoados próximos. %50 do país são parques nacionais, né? E existe alguns bolsões, né, junto aos parques. Aqui muitos que trabalham no lodge. E depois, né, nas franjas do país, né, onde na parte com agricultura constante, né, onde temos a maior parte da população. Garoto. E nós eu e a Mariana, né, que tínhamos feito a primeira experiência, não podemos perder de ter mais uma experiência de walking safari. Então aqui nós temos Mariana e o Sweet prontos para mais uma caminhada no Delta do Okavango. Good luck! Good luck. São chamadas a Casa dos Ancestrais, que nas tradições africanas locais eles colocam com água embaixo da cama para lembrar os ancestrais. Isso é o que se aprende, entre tantas outras coisas, nas nossas caminhadas pelos bushs aqui no Delta do Kalahari.
com o nosso guia Candy, que é de um povoado local. É a árvore salsicha, em função do fruto que ela tem, e é utilizada o tronco para fazer o mocoro, que é os barcos que são utilizados aqui no Delta do Okavango. E aqui a palmeira que a gente vê por todo lado, que deixa tão lindo o cenário. No encaixe da tromba ainda tem uma parte de ossos, depois é só músculos. Um esqueleto da cabeça de um elefante aqui no Delta do Okavango. Então a gente caminhou durante 1 hora aqui pelas savanas e a vegetação ribeirinha do Delta do Okavango, observando, ouvindo os sons da natureza, sentindo essa brisa e os sinais da fauna e da flora, essas explicações. Muito legal, um outro olhar, pé no chão. Adorei. Beto Conte, Delta do Okavango, Botswana, by Trip and Travel for you. Aí mais um piquenique no barco. E eu queria terminar a apresentação com vocês com o que mais marcante no Okavango, que é esses canais, todo esse interligações aquáticas que faz com que o Okavango seja tão rico em fauna e flora. The last Mokoro Drive of the year. Estamos aqui no Delta do Okavango, uma área de pântanos de 18 mil quilômetros quadrados, de canais, lagoas e ilhotas. Todas a partir do rio Okavango, que nasce lá em Angola, passa o Caprivi Strip em Namíbia e desemboca aqui, onde é o Kalahari. E graças a essa água nós temos esse mundo verde, com toda essa flora e fauna majestosa. Nesta área é área de hipopótamos e crocodilos, apesar de toda essa suavidade e cenário tão bucólico. Vida selvagem e bela. Estamos aqui navegando com os mocoristas no Delta do Okavango, o grupo de brasileiras, o Patrick, sul-africano, nessa maravilha que é o Delta do Okavango em Botswana. How do you see? How do you like it? Love it. Gente, que lindo. Que bárbaro, né? Então, com isso, a gente termina mais um dia. Terminamos a apresentação do Beto no Mundo, Zimbábue e Botswana. Agradecimento ao quem nos recebeu com tanto carinho no Old Drift Lodge e os And Beyond, que é uma rede de lodges fantásticos, o Shadana Camp, a minha querida amiga Priscila, o Shinabega Tended Camp, o Sandib, quantas experiências únicas que tivemos, e o Patrick do Belmont Island Lodge. Então, muito obrigado à participação de vocês todos que viajaram conosco e o pessoal que está assistindo aqui. Botswana é um dos países, das regiões mais fantásticas do planeta e únicas. E convido vocês para semana que vem
assistirem a minha mais recente viagem, que eu retornei essa semana, da Puglia. Então, de Botswana para a Puglia, do coração do sul da África para o sul da Itália. Vai ser única e linda. Conto com vocês. Uma boa noite e agradeço a presença de todos e tenha uma boa semana. Boa noite. Tchau.